Hoje vamos falar sobre a cotação do Bitcoin, Ethereum, XRP e Solana. Minhas senhoras e meus senhores, faltam poucos dias para os próximos grandes movimentos no mercado cripto. Será que o Bitcoin vai subir em direção aos 70 mil dólares e haverá uma correção no mercado cripto depois, ou essa correção ocorrerá já nos próximos dias? Vamos começar com a cotação do Bitcoin, depois falaremos sobre novas negociações e sobre alguns eventos que levarão o mercado a grandes movimentos. Nos últimos vídeos, discutimos que aqui está se formando uma figura de bandeira. E, como podem ver, o preço do Bitcoin rompeu a linha roxa e atingiu nossos primeiros objetivos. E agora, a grande questão, o crescimento continuará, talvez amanhã, ou teremos uma correção? Vou explicar por que o dia de amanhã é muito importante. Também mostrarei como o preço do Bitcoin se moverá em detalhes e onde será possível entrar em novas negociações. Vamos começar pelos eventos econômicos. Amanhã, 10 de junho, sairão os dados da inflação dos Estados Unidos. Este é um evento importante, como podem ver, no mês passado a inflação foi de 3,8. O mercado parte do princípio de que a inflação será de 4,2. Por que a inflação está subindo? Porque os Estados Unidos e o Irã não conseguem chegar a um acordo, ou seja, esse é o nosso principal problema. Além disso, o Federal Reserve observa os dados de inflação e também os dados de desemprego. Na sexta-feira, como discutimos, o mercado caiu porque os dados de desemprego não estão subindo. O Federal Reserve quer que o desemprego suba e a inflação caia, mas está acontecendo o contrário. Portanto, em princípio, se amanhã a inflação subir muito, ainda mais do que 4,2, teremos uma correção maior no mercado de cripto, por isso, sejam cuidadosos amanhã, deve ser muito volátil. Também no dia 17 de junho haverá uma reunião do Federal Reserve. Eles provavelmente não baixarão a taxa de juros, eles vão esperar até o fim do ano. Ou seja, provavelmente eles só começarão a baixar a taxa de juros no próximo ano. Bem, o maior problema são os Estados Unidos e o Irã, ou seja, esses dois países precisam chegar a um acordo. É assim que a bandeira funciona na teoria. Vejam, a cotação cai, forma uma bandeira e depois cai de novo. Este é outro exemplo de bandeira. O preço cai, forma uma bandeira e cai novamente. E este é um exemplo de triângulo. Veja, a cotação cai, forma um triângulo e depois ocorre mais uma correção. Vou mostrar agora porque a formação do triângulo é muito importante. Estas são as zonas de suporte. Vocês as veem do lado direito, as linhas azuis e amarelas. Elas nos mostram onde estão os grandes suportes. Observem, isso foi no mês de janeiro, nós discutimos. Agora vamos rever onde elas estão, porque o preço do Bitcoin já caiu desde então. E como podem ver, estão entre 70 mil e 55 mil, entre 54 mil e 845 mil dólares praticamente, não há suporte. O que isso significa? Vamos voltar à prática. Isso significa que, se continuarmos com a correção e o preço do Bitcoin não segurar os 55 mil dólares, ele chegará aqui muito rapidamente. Isso é 45 a 40 mil dólares, ou seja, aqui existe suporte, mas aqui praticamente não há suporte. Eis o que é importante entender. Agora vamos repetir este triângulo. Por que o triângulo é importante? Aqui nós tínhamos um triângulo. O preço atingiu então os primeiros objetivos, depois começou a formar uma bandeira, mas não alcançou os seus objetivos finais. Eles estavam em 45 mil dólares. Será que ele vai atingir esses valores? A probabilidade é muito grande. Vocês também veem as linhas azuis. Vou explicar o que elas significam. Observem como a linha azul funciona. Vejam, o preço do Bitcoin cai a partir da linha azul, depois ele a rompe e começa uma nova tendência de alta, como aconteceu aqui. Uma situação muito interessante. Vou explicar, porque no futuro, situações assim também ocorrerão. O preço cai, rompe a linha azul e sobe. E a pergunta principal é, por que ele não continuou subindo? Essa é a pergunta principal. Por que você acha que isso aconteceu? É porque aqui se formou com um padrão de bandeira. E lembre-se, eu disse que geralmente com esse padrão o preço cai em 70 ou 80% das vezes. Ou seja, a probabilidade de correção era muito maior do que a de alta. Por isso, a correção ocorreu, mas a correção não aconteceu por esse motivo. A correção aconteceu porque os relatórios trimestrais das empresas americanas terminaram, a inflação está subindo, o desemprego, não cai nem sobe. Além disso, Estados Unidos e Irã não conseguem se entender. Ou seja, esses são os motivos. Agora vejam, nós discutimos as zonas de suporte, 55 mil dólares são importantes. Por que esta linha azul é importante? É muito interessante, vou mostrar agora porque esta linha azul pode indicar aproximadamente onde o preço pode reverter. Vamos supor que amanhã nada aconteça e haja uma consolidação do preço, então o preço atingirá esta linha azul por volta de agosto. Mas se tivermos uma correção para 40 ou 45 mil dólares, depois também haverá uma consolidação da taxa, então a taxa atingirá essa linha azul no mês de outubro. O mais interessante será que, se por acaso o preço não segurar nessas zonas, já que aqui existe um suporte, o próximo grande suporte só está nos 30 mil dólares. Se o preço não os mantiver, esses 40 mil dólares, e houver uma consolidação aqui, então talvez o nosso mercado de alta só comece no final do mês de dezembro. Isso também aconteceu em 2022.
foi bem aqui. Vejam, aqui tem uma linha azul, também houve uma bandeira, só que o preço caiu até aqui e depois começou a subir no final do ano, no final de 2022, e durou 3 anos. Portanto, este é, em princípio, um cenário bastante realista. Veja o que está acontecendo com a cotação do XRP. No XRP está-se formando um padrão de triângulo. Pode-se dizer que aqui há um padrão de bandeira. Vou explicar agora o que são essas linhas azuis. As linhas vermelhas não nos interessam, pois são linhas globais de resistência, mas precisamos das linhas verdes. Vou mostrar agora onde elas estão, eu as ajustei um pouco. Bem, essas são potenciais zonas de reversão do Bitcoin. Digamos que o Bitcoin caia para 45 mil dólares, o XRP estará aqui, ou o Bitcoin caia para 55, o XRP estará aqui. Ou seja, essas são potenciais zonas de reversão global. Isso dependerá do Bitcoin, porque o XRP depende totalmente do Bitcoin. Como eu disse, eu as ajustei um pouco, então podem tirar uma nova foto e não se esqueçam de deixar o like, por favor. Vocês também veem essas linhas vermelhas aqui. Essas linhas vermelhas são linhas de resistência. Se por acaso, devido à inflação, o mercado subir, o que provavelmente não acontecerá, então a partir dessas linhas vermelhas haverá uma probabilidade de correção. Vocês também veem uma linha azul. A linha azul é uma linha de tendência. Vejam quantas vezes o XRP caiu a partir dessa linha azul. Observem quando foi aqui, o XRP caiu a partir da linha azul, depois ele a rompeu e começou um novo mercado de alta. Então, o que é preciso? Já precisamos que o XRP rompa a linha azul. Bem, é melhor dizer assim, precisamos que o Bitcoin rompa a sua linha azul. Eis o que é importante. Ou seja, a tendência do Bitcoin precisa mudar. Mas se tivermos, digamos, uma correção e depois uma consolidação da cotação, então o XRP chegará a essa linha azul por volta do mês de agosto. Novamente, isso dependerá de quanto o Bitcoin cairá. Veja o que está acontecendo com a cotação do Ethereum. A cotação do Ethereum também está formando uma figura de bandeira, ou melhor, não está formando, ela já existe. O Ethereum saltou para baixo. O Ethereum depende totalmente do Bitcoin. Não precisamos destas linhas vermelhas, precisamos das linhas azuis e das linhas verdes. As linhas azuis são as linhas de tendência. Deixem-me mostrar como funciona a linha de tendência. Vejam como foi aqui. O preço do Ethereum caía a partir da linha azul, depois ele a rompeu e começou a subir. Como foi agora? Recentemente o preço caiu, afastou-se da linha azul para baixo, rompeu a linha azul, mas não continuou subindo. Por quê? Porque aqui, numa perspectiva global, tínhamos uma formação de bandeira. É a mesma formação que a do Bitcoin. Agora temos outra linha azul, ou seja, é outra tendência. Agora, esta tendência é a atual, é a principal, esta é a nossa tendência secundária. Ou seja, a partir desta linha azul, o preço ainda pode cair durante as correções. Então, se ocorrer uma correção e depois uma alta, então a partir desta linha azul pode haver uma correção. Um segundo, preciso apagar estas linhas, senão vocês não verão nada. Da mesma forma que estas linhas vermelhas e a linha azul, ou seja, esta é a linha de resistência. Se por causa da inflação houver uma alta, haverá uma alta do Ethereum, então a partir daqui pode ocorrer uma correção novamente. Estas linhas verdes são potenciais linhas de suporte do Bitcoin, ou seja, se o Bitcoin cair, digamos, para 50 mil dólares, o Ethereum cairá para 1.138 dólares. Este é um guia para vocês, para que entendam aproximadamente onde o preço do Ethereum vai parar, caso o Bitcoin sofra uma correção. Eu as ajustei um pouco, talvez eu as ajuste minimamente mais tarde, mas por enquanto esta é a versão atual. Veja o que está acontecendo com a cotação da Solana. Na Solana está se formando um padrão de triângulo. Pode-se dizer que aqui também existe um padrão de bandeira. A Solana também depende totalmente do Bitcoin. Você vê nela estas linhas verdes. A linha azul é a linha de tendência, como expliquei agora com outras moedas, ou seja, é a linha de resistência. Se o Bitcoin continuar caindo, essas zonas servem de referência para vocês. Se o Bitcoin cair, digamos, para 45 mil dólares, a Solana estará mais ou menos aqui nos 36 dólares. Deixem-me ampliar, podem tirar uma foto também. Não se esqueçam de deixar o seu like, por favor. Portanto, em princípio, os alvos para este triângulo estão aqui e aproximadamente em 26 dólares. Mas eu ficaria de olho no Bitcoin primeiro. Ou seja, é preciso analisar o Bitcoin primeiro e depois a Solana ou outras moedas. Essas linhas verdes, como eu disse, são referências, não são garantias de 100%, mas são linhas de suporte muito boas. Vocês verão isso. Esta linha azul é a linha de tendência de baixa, ou seja, se de repente ocorrer um aumento devido à inflação, aqui passa, vejam, o indicador da linha vermelha, a partir destas linhas pode ocorrer uma correção novamente. Repito, é muito importante, os dados da inflação são importantes, eles saem amanhã. Se a inflação subir muito, provavelmente teremos uma correção. Além disso, as negociações entre Estados Unidos e Irã são importantes. Basicamente é isso, vocês também precisam deixar o like, desejo a vocês uma boa noite e até logo.